Governo anuncia 1.719 municípios aptos a receber 95 cursos de medicina. A meta é atingir mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. A informação agora com o Ednardo Lemos. O governo federal autorizou a abertura de até 95 novos cursos de medicina, com 5,7 mil vagas em 1.719 municípios do país. Nessa quarta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançaram um edital para a obtenção de autorização de funcionamento de cursos de medicina. A medicina acontece junto com a retomada do programa Mais Médicos, que visa o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com a descentralização da oferta de cursos e promoção da qualidade da formação médica. O edital lançado traz os critérios para que mantenedoras de instituições educacionais privadas apresentem projetos para a instalação de novos cursos em municípios pré-selecionados. A meta é atingir em 10 anos o indicador de 3,3 médicos por 1.000 habitantes, média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Hoje, o Brasil possui 2,54 médicos por 1.000 habitantes, dados de 2022. Em 2013, quando o Mais Médicos foi lançado, o indicador era de 1,8 médicos por 1.000 habitantes. De acordo com o governo, apesar do aumento do número desses profissionais nos últimos 10 anos, ainda persiste o problema da má distribuição das vagas. Com informações do Ceará agora, Ednardo Lemos. Olha, essa informação do Ednardo Lemos, ela é uma coisa, um avanço importantíssimo para nós aqui no Brasil. Está de parabéns o Ministério da Educação sobre a gestão de Camilo Santana. Há uma reação forte, a gente observa muito claramente isso, Marcos, das corporações médicas, por exemplo. Se você for pegar aí os hoje atualmente donos de faculdades privadas pelo Brasil, inclusive aqui no estado do Ceará, eles são contra a abertura de novos cursos de medicina. Se você for conversar com alguns profissionais, eles acham, por exemplo, que quanto mais cursos de medicina também já estão exagerando, porque inclusive questiona a qualidade na formação da mão de obra. Na realidade, toda essa reação contrária das corporações médicas, isso se chama reserva de mercado. Nós não temos médicos demais no Brasil, não temos médicos demais aqui no Ceará. Procure marcar seu médico, mesmo pelo seu plano de saúde, para algumas especialidades médicas. Vou lhe dar um exemplo: pediatria. Vá ter a facilidade para você, pensa que tem facilidade para encontrar pelo seu plano de saúde uma marcação de consulta para pediatria, e principalmente você só tem mais facilidade ainda quem mora em grandes centros urbanos. Se você morar nos municípios, as prefeituras hoje, a gente tem que entender às vezes muitas reclamações em relação à falta de médicos em postos de saúde, mas muitas prefeituras ficam refém de médicos que não querem hoje assinar contratos e não querem ir para o município para morar lá ou para estar dando expediente, Marcos e ouvintes, o dia todo. Então, a decisão é acertada. Isso significa democratizar o acesso à saúde. Para a gente democratizar também esse acesso à saúde, a gente precisa ter profissionais de formação. E aí é o lado bom. Essa história aqui, por exemplo, só no estado do Ceará, com essa ampliação, nós vamos ter aí 600 novas vagas sendo abertas para formação de curso, de novos profissionais, contemplando Caucaia, Maracanaú, Quixadá, Limoeiro do Norte, Tianguá, Crateús, Icó, Iguatu, Brejo Santo e Crato. Isso, os centros principais, mas abrangendo ali um raio de 97 cidades. Então, se você observar isso, é um ganho para nós, para o estado do Ceará. Então, esse edital vai estar aberto, que sejam bem-vindos esses cursos de medicina. Agora, eles precisam ser fiscalizados? Claro que precisam. Eles precisam ser fiscalizados, precisa ter a qualidade deles. Os estudantes de medicina têm que sair com a formação humanista, com a formação técnica, prontos para atender a sociedade. Aí sim, muitos médicos às vezes dizem, inclusive, que se preocupam muito porque pode cair, inclusive, o salário deles. Claro, se aumenta, na cabeça deles é o seguinte: se aumenta o número de profissionais, naturalmente, que vão ter muito mais demandas no mercado de mão de obra, e a tendência é que o salário deles, eles colocam isso, caiam. Eu não vejo assim, Marcos. Hoje nós temos uma demanda imensa de profissionais
para o interior principalmente. Então hoje, na realidade, os médicos querem se concentrar em algumas especialidades médicas e principalmente, como eu já falei, em capitais e grandes centros urbanos. Essa é a questão. Então, que seja bem-vindo, parabéns ao ministro Camilo Santana por abrir mais esse edital, por abrir novos cursos de medicina. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, Marcos, porque temos que falar sobre política também, né? Hoje o PDT municipal, que tem como presidente Roberto Cláudio, está convocando uma reunião do diretório dos seus filiados para discutir eleições 2024. E na pauta está muito forçado. É apoio à reeleição do prefeito Sarto. Mas vamos conversar também sobre decisões no Congresso Nacional em relação, por exemplo, aos 35 anos da Constituição de 1988 e uma decisão do Supremo que limita os atos, aliás, do Congresso, que limita os atos do Supremo Tribunal Federal.